Olá, meus queridos alunos. Vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje, vamos tratar de um conteúdo que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Então, vamos lá. O gênero textual é artigo de opinião. E o que é um artigo de opinião? É um tipo de texto dissertativo argumentativo onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. E essa argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre o assunto. E geralmente os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, como televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. As características do artigo de opinião são: deve ser escrito sempre de primeira e terceira pessoa, usar sempre uma argumentação com persuasão, ou seja, você tem que convencer a pessoa que vai ler o ponto de vista, você tem que convencer do seu ponto de vista. E geralmente são assinados pelo autor. Produções veiculadas no meio de comunicação, internet, jornais, revistas. Possui também uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, ou seja, abstrata. Aborda sempre temas da atualidade, como eu disse antes. Possui títulos polêmicos e provocativos. E contém verbos no presente e no imperativo, que mostra autoridade nas discussões. Na estrutura do artigo de opinião, geralmente os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Que vem sempre, a introdução, que a introdução nada é mais do que você expor o seu assunto, o tema. Você vai apresentar o tema que será discorrido durante o artigo. Em seguida vem o desenvolvimento, que seria a interpretação, o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E por último, a conclusão, que é a opinião que você vai dar, Você vai finalizar o artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. E qual é a razão de ler um artigo de opinião? Estamos em constante processo de aprendizagem, precisamos analisar outros pontos de vista para assim defender o que achamos melhor. Por isso, vocês vão ler os dois artigos que estão no livro, como eu falei, da página 276 a 278. Nesse primeiro aqui fala sobre refri na berlina. O Ministério da Saúde quer rotular a embalagem de refrigerante na tentativa de alertar a população sobre os danos causados por seu consumo excessivo. A intenção é fazer com que as bebidas açucaradas ganhem advertências visíveis na embalagem, identificando seus ingredientes nocivos. Reduzir ao máximo. Investigações revelam que consumidores diários de refrigerante não dietéticos durante um período de 6 meses tiveram um aumento de 132% a 142% de gordura hepática, uma elevação de 30% de triglicerídeos e 11% no colesterol total, em comparação com pessoas que bebiam outras bebidas como água ou leite. No outro artigo, desmitificar estigmas. É preciso pensar no alimento como algo que vai além da nutrição. O refrigerante é também uma forma de sociabilidade, como estar com os amigos, para um churrasco ou uma pizzaria. Além disso, é preciso analisar esse produto sob uma perspectiva de apego emocional. Às vezes, o refrigerante, bem como outros alimentos, traz memórias boas, até porque o paladar faz parte do sistema sensorial do ser humano. E se levarmos em conta o ponto de vista calórico, um copo de refrigerante do tipo cola tem o mesmo valor calórico que o copo de suco de laranja, mas nutricionalmente o suco de laranja é muito mais adequado que o outro. Qual é a intenção do autor do artigo de opinião reduzir ao máximo? Em geral, a intenção do autor desse artigo é mostrar que o refrigerante faz mal à saúde e por isso deve ser incluído um rótulo na embalagem do produto com a divergência sobre os malefícios que ele traz ao organismo. A autora pretende desmistificar o estigma do refrigerante, ou seja, quer desfazer o mito de que o refri precisa ser abolido dos lares, mesmo que seu consumo seja moderado. Onde geralmente são publicados artigos de opinião?
Os veículos de comunicação em jornais, revistas e sites na internet. E quem geralmente lê artigo de opinião? Os leitores são pessoas interessadas em se informar sobre um determinado assunto e conhecer o ponto de vista do autor sobre esse assunto. Os artigos de opinião tratam de temas polêmicos, ou seja, temas sobre os quais seja possível que pessoas tenham diferentes pontos de vista. Nos artigos de opinião, não basta que o autor exponha seu ponto de vista. O que ele tem que fazer? Ele precisa justificar, Ele precisa justificar e apresentar explicações convincentes, por exemplo, como provas, enfim, argumentos que possam convencer os leitores do seu ponto de vista. Afinal, o objetivo de um artigo de opinião é fazer com que os outros aceitarem seu ponto de vista. Vocês vão ler esses 2 artigos, que é o texto primeiro que fala, do refri na berlinda, que o que ele defende? Ele defende que o Ministério da Saúde estuda possibilidades de que os rótulos de refrigerantes possam conter alertas sobre os riscos no produto, os produtos que podem prejudicar a saúde. Já os artigos de desmistificar estigmas, nesse artigo, portanto, há um exagero no ataque aos refrigerantes e a ideia de rotular essa bebida com imagens impactantes sobre seus malefícios pode ser uma medida drástica demais, pois não é imperioso que as pessoas excluam o refrigerante de suas vidas, mas sem dúvidas é necessário que o consumo do produto seja moderado. Então percebe-se que os 2 estão falando do mesmo tema, porém com pontos diferentes. Agora chegamos ao momento da produção textual. O gênero, que estamos trabalhando artigo de opinião. Com base no conteúdo abordado, que é o artigo de opinião, vocês vão produzir um artigo de opinião sobre o consumo do refri. Mas atenção, antes de ir para a produção, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler os textos no livro de português, ou seja, os artigos que estão nas páginas 276 a 278, e vocês também deverão tentar responder as atividades que estão no livro, que também vai das páginas 279 a 281, revisando o uso e função da música brasileira. A música popular brasileira resulta de um conjunto de manifestações culturais de influência indígena, africana e europeia. A música sempre esteve presente na rotina das populações nativas do Brasil, em rituais e festas religiosas. Isso até mesmo antes do descobrimento. O canto era entoado para embalar o bate-pau, as danças ritmadas com o uso do bambu. E com a chegada do colonizador português representou um incremento de sonoridade, com instrumentos como violão, viola, cavaquinho, tambor e pandeiro. Até os dias atuais, esses são elementos que remetem à identidade musical local, principalmente no samba. A tradição dessas danças, do ritmo e do som africanos, foram decisivos para atuais manifestações da música nacional, ou seja, da música brasileira. O batuque, extraído de instrumentos como atabaques, cuíca, reco-reco, pandeiro e tambor, forma a base do que seria mais tarde o samba, o nosso samba. E por falar em instrumentos musicais, no nosso momento de arte nós vamos confeccionar, vocês vão ter assim a liberdade de pensar, escolher um instrumento musical com latinhas de refrigerantes, vocês vão confeccionar algum desses instrumentos. Aqui eu coloquei só algumas sugestões, mas aí vocês podem estar usando a criatividade de vocês. Bom, então era só isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quero desejar a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E que ano que vem nós estaremos aqui novamente, para assistir as nossas aulas e continuar dando sequência às nossas atividades. Um beijo e até a próxima.